geografia hoje, tá? Façam com bastante calma. Primeiro, respondam a lápis. Antes de passar para o cartão resposta, confere, vê se está tudo certinho, relê de novo, escuta a explicação do vídeo. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui no grupo, que eu vou estar fazendo junto com vocês. Mas o importante é vocês fazerem com bastante calma para que fique tudo certinho, tá? Não tem nada difícil, é tudo que a gente veio estudando durante todo o período, tá? A gente veio falando de geografia, a gente falou sobre migração, êxodo rural, a gente veio falando também, estudou um pouco sobre o IBGE, sobre estatística, sobre população, sobre os direitos das mulheres. Então, algumas coisas que nós estudamos a gente vai estar fazendo aqui agora, tá? Mas eu preciso que você tenha bastante calma para poder fazer tudo bem direitinho. Aqui na número 1, eu coloquei para vocês assim, isso aqui eu tirei até da plataforma Pitágoras, essa pergunta. As metrópoles possuem uma população superior a 1 milhão de habitantes e oferecem uma grande variedade de mercadorias para o consumo e serviços. Atualmente, muito se discute sobre a circulação de pessoas e veículos nessas grandes cidades. Aí nós temos a imagem dessa metrópole, né, dessa cidade, e de uma pista, de uma estrada onde está tendo uma grande circulação de veículos. E ultimamente as pessoas vêm discutindo como melhorar, como facilitar essa circulação. E como é que nós podemos fazer isso? Aí tem aqui. Na letra A, são medidas que facilitam a circulação nas metrópoles. Letra A, construir mais estacionamentos para os automóveis. Se a gente construir mais estacionamento, a gente vai diminuir essa circulação de carros. Estimular o uso dos transportes coletivos ou transportes de massa. Se nós começarmos a usar o transporte coletivo, ao invés de sair com o nosso carro individual, vai diminuir a quantidade de veículos na rua? Impedir a circulação de bicicletas nas áreas principais. Se a gente impedir as pessoas não poderem mais usar bicicleta, será que não iria aumentar o número de carros na rua ou será que iria diminuir? E a D, tornar as ruas mais largas para comportarem mais veículos. Você acha que tem como transformar as ruas mais largas? Por exemplo, nessa imagem que nós estamos vendo, é uma avenida, tem prédios de um lado e do outro. Para a gente deixar essa avenida mais larga, a gente ia ter que derrubar um monte de prédios. Você acha que isso seria viável? Então, uma medida viável que facilita a circulação nas metrópoles seria o quê? Vamos pensar direitinho. Letra A, construir mais estacionamentos para os automóveis. Letra B, estimular o uso do transporte coletivo ou transporte de massa, né? Quando a gente começa a andar muito de ônibus, a gente anda menos de carro, né? Então, o ônibus ele leva mais pessoas. Então, vai pensando direitinho. A letra C, impedir a circulação de bicicletas nas áreas principais ou tornar as ruas mais largas para comportarem mais veículos. Qual seria a resposta mais viável aí para facilitar a circulação nas cidades? A, B, C ou D? Marca aí a opção certinha, tá? Agora vamos para a número 2. Na número 2, a gente tem assim. A palavra que completa as lacunas do texto lido, tornando-o historicamente correto, é. Aí aqui a gente tem letra A, ruralização, letra B, urbanização, letra C, estatização ou letra D, mundialização. Então vamos lá, você vai ter que ler. Ó, vai ficar assim. Ruralização resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. Ou urbanização resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. Ou estatização resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. Ou
Mundialização resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. O que é, gente, a transferência das pessoas do meio rural para o meio urbano? Se você achar essa resposta, você vai encaixar a palavra ali certinho e você vai descobrir o segredo. Letra A, B, C ou D? Então, ó, resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural, do campo, para o urbano, cidade. Assim, a ideia D está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito, a cidade, e na substituição das atividades primárias, agropecuária, por atividades secundárias, indústrias, e terciárias, serviços. Entretanto, por se tratar de um processo, costuma-se conceituar como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural. Então, o pessoal saindo lá do meio rural para o meio urbano é o que? Ruralização, urbanização, estatização, mundialização. Marca aí, A, B, C ou D, tá? Na número 3. O que a imagem abaixo representa? Aí a gente tem pessoas, né, andando em uma direção com os seus pertences. Eles estão com mochila, né? Dá pra gente perceber que eles estão andando com os pertences deles. Então, letra A, o que essa imagem representa? Um simples passeio pela rua? Será que as pessoas, quando vão passear na rua, elas vão com todos os pertences? Uma fila para entrar em um ônibus, será que as pessoas também vão com mala, com mochila grande assim para entrar no ônibus? Ou representa um fluxo migratório de um lugar para o outro, como se as pessoas estivessem se mudando? Ou as pessoas estão desfilando em um concurso? O que essa imagem aí está representando? A, B, C ou D? Marca aí, tá? Com calma, com carinho. Analisa a imagem direitinho. Agora nós vamos aqui para a questão número 4. Número 4? Isso, número 4. Está na outra folha de vocês. Tá assim. Marque a alternativa verdadeira sobre os deslocamentos das pessoas ao longo da história da humanidade. O que motivou esse deslocamento das pessoas? O que fazem as pessoas mudarem? O que é um fator atrativo para a pessoa sair do seu lugar e ir para outro lugar, tá? Lembra que a gente estudou sobre fatores atrativos, fatores repulsivos? O que atrai a pessoa? O que faz a pessoa mudar de um lugar? Então, vamos lá. Letra A. A única motivação para o deslocamento das pessoas é a vontade de mudar de vida. Ou letra B. Na época do descobrimento do Brasil, só havia meios de transporte terrestres. Ou C. O desenvolvimento da tecnologia influencia a maneira como as pessoas se deslocam pelo planeta. Ou letra D. O desenvolvimento dos meios de transporte está completo, não havendo mais nada a ser criado. Então, o que motiva as pessoas a mudarem de lugar? Letra A, B, C ou D? Pensa aí direitinho. Agora a gente vai aqui, ó, para a questão número 5, tá? Que é um pedaço de um artigo da nossa Constituição, né? Que a nossa Constituição é onde a gente tem todos os nossos direitos, né? Como cidadão, como cidadãos, adquiridos ali e garantidos, tá? Então, esse pedaço da Constituição aqui, ele vem falando sobre os direitos dos indígenas, né? Nós vimos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas e eles tomaram posse das terras deles. Os indígenas foram colocados em lugares, em reservas específicas, mas com a Constituição de 88 eles foram lembrados e tiveram alguns direitos garantidos, tá? E um desses direitos está no artigo 231, que vem dizendo assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens. No inciso 2º vem dizendo, no inciso 1º, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas e imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, e as necessárias à sua produção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No inciso 2º vem dizendo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto, inclusive, das riquezas do solo, dos rios, dos lagos neles existentes, tá? Aí tem um site de onde foi retirado esse trecho da Constituição, tá? Da nossa Constituição. Se vocês quiserem consultar lá, pode dar uma entrada. E tá dizendo aí o dia do acesso. E a pergunta é a seguinte. A Constituição de 1988 ressaltou a ampliação das liberdades civis e dos direitos e das garantias individuais dos brasileiros. O artigo apresentado contempla os povos indígenas e assegura-lhes, letra A adoção da cultura dos homens brancos. Esse texto que eu acabei de ler para vocês está dizendo que o índio ele tem que ter a mesma, aprender e praticar a cultura do homem branco, ou está dizendo que a cultura indígena deve ser preservada? B, a instituição de um governo indígena. Nesse pedaço que eu li para vocês, está dizendo que o indígena ele precisa criar um governo individual para ele, a parte do Brasil? Ou C, o reconhecimento das terras indígenas. Eles estão reconhecendo que os indígenas têm direito às terras dele? Ou letra D, o direito de recusar as leis nacionais. Ele está dizendo que o indígena ele não precisa seguir as leis do Brasil? Então, preste atenção no texto da Constituição e me responde. É a letra A, B, C ou D, tá? Leia com atenção, com carinho, que você vai conseguir responder bem direitinho. Vamos para número 6. Na número 6, está me perguntando assim, ó. Diversidade cultural é consequência da mistura de línguas, usos e costumes? A diversidade é a mistura, é isso? Ou letra B, da superioridade cultural dos europeus, diversidade é assumir que tem uma raça superior à minha? É isso? Ou C, da não aceitação das diferenças culturais? Ter diversidade é eu não aceitar a cultura do outro, eu achar que só a minha é certa? Ou letra D, da individualidade do indivíduo? Então, letra A, B, C ou D. O que é diversidade cultural? A consequência do quê? Da mistura de línguas, usos e costumes, da superioridade cultural dos europeus, da não aceitação das diferenças culturais ou da individualidade do indivíduo? Marca aí para minha resposta certa, tá? 7. Qual dos elementos a seguir é um fator de identidade do brasileiro? O que é uma coisa que identifica o nosso povo? Que fala assim, isso é o brasileiro que faz, isso é o brasileiro que tem, isso é no Brasil que se pratica. O que é? É o tipo físico? Nós somos reconhecidos pelo nosso tipo físico? Ou nós somos reconhecidos pela língua portuguesa que usamos? Ou somos reconhecidos por festas e cerimônias? Ou pelo nosso tipo de alimentação? O que é uma identidade do povo brasileiro aí? A, B, C ou D? Responde com calma, tá? Preste atenção direitinho que você vai conseguir. Agora a gente chega aqui na número 8. Na número 8 está dizendo assim. Os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente a uma mesma etnia. Essa unidade não significa, porém, nenhuma uniformidade. O homem se adaptou ao meio ambiente e criou modos de vida diferentes. A urbanização contribui para uniformizar os brasileiros, sem eliminar suas diferenças. Fala-se em todo o país uma mesma língua.
só diferencia por sotaques regionais. Mais do que uma simples etnia, o Brasil é um povo-nação, assentado num território próprio para nele viver seu destino. Tá? Aí tem um site onde foi retirado. E depois que nós lemos essa afirmativa, nós podemos afirmar que, letra A, com o passar do tempo, o povo brasileiro conseguiu eliminar as diferenças existentes? Depois que eu leio esse trecho me diz que não existe mais diferença no Brasil, que nós conseguimos eliminar isso tudo? Ou letra B, mesmo diante de uma grande extensão territorial do Brasil, podemos considerar um país uniforme? Ou letra C, apesar de falarmos a mesma língua, existem variações de falas ou expressões que ocorrem de região para região? Ou letra D, os brasileiros, de maneira geral, não se comportam como uma só gente, pertencem a uma mesma etnia, tá? Então, marca aí para mim. Lê o texto novamente, com calma, e marca aí a resposta certa. A, B, C ou D, tá? Agora vamos aqui para a questão número 9. Essa questão número 9, eu aconselho vocês a fazerem aqui. Pegar o marca-texto e ir marcando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, porque aí vocês vão ver que na hora de responder vai ficar mais fácil, porque ele está pedindo para você ordenar lá embaixo a sequência que as coisas acontecem no texto. Então, vocês vão ter que ter uma certa atenção para responder isso aí de uma forma adequada. Então, tá assim, numere os fatos na ordem que aparecem no texto. Aí a gente tem um texto aí. Na aldeia, os índios têm liberdade para se divertir, correr à vontade. Eles inventam brincadeiras com galhos de árvores e vários outros elementos da natureza. E também constroem brinquedos feitos de palha, madeira ou barro. Nos jogos, as brincadeiras dos indígenas, eles não se importam em ganhar, e a cooperação é um valor considerado importante para eles. As crianças indígenas também participam dos afazeres da aldeia como uma forma de se preparar para a vida adulta. Meninas ajudam as mães a carregar água, meninos vão caçar com arcos e flecha, acompanhando o pai. As crianças cantam, dançam e imitam animais acompanhando os adultos como parte de rituais da cultura. As crianças são educadas com autoridade e aprendem a desenvolver a atenção, a observação pessoal, o senso de responsabilidade e o respeito às regras de sua comunidade. Então, em que parte isso acontece no texto? Primeira, segunda, terceira ou quarta? As crianças indígenas participam dos afazeres da aldeia como uma forma de preparar para a vida adulta. Tá? Em que parte aqui no texto? Primeira, segunda, terceira ou quarta parte? Tá? Preste atenção e marca aí. Na próxima, os índios inventam brincadeiras com galhos de árvores e constroem brinquedos feitos de palha, madeira ou barro. Isso está o quê? Parte 1, 2, 3 ou 4 do texto. E tem a próxima. Os índios têm liberdade para se divertir, brincar, dançar e correr à vontade. Isso está em que parte? 1, 2, 3 ou 4 do texto. E a última está assim. Nas brincadeiras indígenas, as crianças não se importam em ganhar. A cooperação é um valor considerado importante para eles. Então, você vai observar a sequência correta, tá? Dividindo de 1 a 4 e vai me responder. Letra A, B, C ou D, tá bom? Agora chegamos aqui na nossa última pergunta, tá? Na número 10. E tá pedindo para eu ir examinar a imagem. Aí eu vejo uma mulher, né? Segurando uma bandeira com símbolo feminino, que é esse símbolo aqui, tá? Da bolinha com a cruzinha para baixo, que é um símbolo para identificar a mulher, né? O homem é aquela com a cruzinha para cima, a setinha para cima, o homem, e a mulher para baixo. E aí tá dizendo assim, ó, nessa questão. A imagem simboliza a emancipação das mulheres na sociedade.
No início do século XX, com o desenvolvimento da vida urbana, algumas mulheres começaram a contestar a ideia de que eram responsáveis por realizar apenas tarefas domésticas. Ou seja, antes as mulheres elas só ficavam em casa, cuidando da casa, dos filhos, do marido, fazendo os afazeres domésticos. No início do século XX, houve uma revolução para que a mulher começasse a ter direitos de trabalhar fora de casa, né? Porque até para ter o direito ao voto, porque nós também não tínhamos, nós não votávamos. Então começou-se a ter esses direitos e dentro desses direitos também ganhamos o direito de trabalhar fora de casa, né? Aí hoje nós acumulamos 2 trabalhos, porque trabalhamos fora de casa e acabamos trabalhando em casa também, mas isso aí já é outra história. Então vamos lá. Atualmente, elas mudaram sua postura em relação ao seu papel na sociedade, uma vez que, letra A, hoje em dia, a mulher, elas adotaram o isolamento social como forma de protesto, elas ficam isoladas em casa como forma de protesto, ou elas foram substituídas pelos homens nos afazeres de casa, elas não fazem mais os afazeres de casa, agora quem faz é os homens. Ou elas ocupam diferentes posições no mercado de trabalho, ou recusaram a realização das tarefas domésticas cotidianas. Como é que é a postura da mulher hoje em dia? A, B, C ou D? Aí, gente, responde com calma, tá? Acabamos aqui a leitura do nosso simulado de geografia. Você agora vai responder o seu simulado com toda a calma. Depois que você responder, você vai ler ele todo novamente, vai conferir as respostas. Somente depois que você tiver total certeza absoluta que está tudo certinho, você vai passar a resposta do cartão resposta, tá? Lembrando que a tia está aqui com vocês até 11 horas. Qualquer coisa, vai me perguntando aqui, tá bom?